paz do Senhor, tudo bem com vocês? Um bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Nós estamos aqui, mais um domingo, na verdade não é mais um, né? Porque esse é o dia que o Senhor fez. E como está escrito, portanto, nos alegremos e nos regozijemos nele, amém? Quem fez esse dia aí maravilhoso, daqui de onde eu estou, a janela está aberta e eu posso ver um céu lindo, né? Azul, tão maravilhoso, né? Isso é a obra, né? Então não tem como não crer, né? Só de você olhar para a natureza, só de você olhar para o céu, só de você olhar em sua volta, você já consegue crer, né? Que existe um Deus que fez, que criou todas as coisas, né, amados? E nós estamos aqui nesse domingo, um dia abençoado, mais uma semana que se inicia. Eu não sei como foi a sua semana, a semana que se passou, né? Mas eu quero acreditar que foi uma semana abençoada, uma semana onde o Senhor ministrou, onde o Senhor falou ao teu espírito, onde você se encheu dele, né? Se encheu da palavra. E, amados, está chegando aí o dia de nós nos reencontrarmos, né? Novamente no templo, né? Mas eu estou aqui para compartilhar com você a última parte, né, da ministração. Nunca foi por vista, sempre foi pela fé. Então, eu não sei se você já assistiu a primeira e a segunda parte. Se você ainda não assistiu, corre lá, vai lá no canal da igreja, né? E assista a primeira e a segunda parte, tá bom? Que foram as ministrações aos domingos, tá? Você que é membro da Casa de Oração, que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve, amém? Compartilha com seus amigos também, com seus vizinhos, seus familiares, as pessoas que você ama, as pessoas que você sabe que ainda não conhecem a Jesus, não conhecem a palavra. Então semeia a boa palavra, amém, amados? Porque o nosso único intuito com esse canal, com esses vídeos, né, é de tão somente estar compartilhando a palavra do Senhor. É só isso que nós queremos, amém? Então é por isso que nós estamos buscando nos aperfeiçoar, estamos buscando cada vez mais, amém? Fazer tudo com excelência para o Senhor, tá? Porque é tudo para Ele, tudo se volta para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas e sempre será, tá bom? Então eu quero compartilhar com você. É muita coisa, né? Que o Senhor, Ele vai falando, Ele vai movendo, Ele vai ministrando, né? E a gente vai retendo, né? Eu procuro sempre reter no meu espírito, né? Não somente entender, não somente ler, mas reter no meu espírito aquilo que o Senhor realmente Ele deseja, tá? Então esse conselho que eu te dou, né? De toda a ministração, de todas as ministrações que você tem ouvido, procure reter no seu espírito, né? É como a palavra mesmo do Senhor diz que nós temos que reter a palavra da vida, né? Então procure reter dentro de você, não ouça somente, entenda, concorde, né? Glorifique, mas retenha no seu espírito, né? E uma das coisas que ontem eu estava orando e eu até quero compartilhar com você algo que o Senhor ministrou assim no meu espírito e me fez meditar tanto, sabe? Depois do dia que o Senhor disse, que o Senhor mudou, né? E nos alertou o nosso espírito, alertou a igreja, né? Que nada é comum, né? Esse tempo não é comum, esse tempo não é normal. E o Senhor nos fez atentar para a sua palavra, sabe? E uma das coisas que ontem o Senhor ministrou em relação a tudo aquilo que Ele fala e que a gente atenta, né? A gente até absorve, mas é naquele momento, né? Eu não sei se você já assistiu a última ministração de sexta-feira, né? Que o pastor Anderson compartilhou, né? Uma mensagem muito forte, uma mensagem que nos faz realmente, sabe? Querer mergulhar ainda mais no Senhor,
né? Que é o sacrifício, a prova da nossa fé. Sabe, amados? Então a gente ouve mensagens assim como essas, né? E eu não sei o que acontece no seu espírito. Até gostaria de saber. Às vezes a gente tem uma curiosidade de saber o que é que o Espírito Santo ele tem movido no espírito de cada um. Se você quiser até compartilhar e comentar no grupo, fique à vontade, tá? Mas às vezes a gente fica essa curiosidade, o que é, né? O que será que tem acontecido, né, com o espírito de cada um nesse tempo? O que será que as pessoas têm absorvido, que elas têm entendido e que elas têm vivido, né? Diante de tudo aquilo que o Senhor ele tem falado, né? Mas eu fico pensando assim, eu falei, Senhor, a gente não pode ser somente pessoas que ouvem naquele momento, né? E que às vezes até fica naquela introspecção, né? Fica naquele, às vezes passa o dia meditando. Você é uma pessoa assim que depois que o Senhor fala, separa tudo, o seu dia parece que já não é a mesma coisa, né? Você fica ali pensativo ou pensativa na meditação, em muita reflexão. Mas se depois de tudo isso, amados, né? Essa palavra que você meditou, que você refletiu, que você ficou um dia inteiro talvez, né? Lá, meu Deus, que o Senhor falou, uau, né? E a partir daquele momento ela não se tornar uma prática, ela não se tornar vida e ela não ter mudado você, ela não ter mudado a mim, né? Então, do que serviu? Né? Isso assim, eu parei até na oração e fiquei meditando, falei, Senhor, nós não estamos mais num tempo, queridos, eu não sei se você está sentindo aí, mas a movimentação já mudou. Né? Que quando o tempo muda, a movimentação muda. Então o tempo mudou e a movimentação mudou. Você não pode ficar mais na movimentação passada, tá? Como assim, pastora? De ouvir uma palavra, de ouvir uma mensagem, né? Da glória a Deus, aleluia, depois fechar a sua Bíblia e continuar a sua vida, né? E depois voltar para o culto, ouvir mais uma mensagem, glorificar aquela mensagem, fechar sua Bíblia e voltar para tua casa e dar continuidade na sua vida. Não. Nós estamos em outra movimentação. Nós estamos numa movimentação onde a palavra ela tem realmente penetrado, né? A palavra ela precisa de fato ela se tornar vida em nós e a partir daquele momento que ela se torna vida, nós não somos mais os mesmos. A gente não consegue dar continuidade naquela nossa vida. Você entende isso? Não tem como, né? Ela vai nos mudando e você vai vendo que você não volta, né? No caso, nós vamos voltar para o templo e você vai sentir, eu já profetizo que vai ser assim na sua vida, na minha vida. Nós vamos para o templo, nós vamos cultuar o Senhor e nós vamos ouvir a boa palavra, né, da parte de Deus. Mas quando nós voltarmos para nossa casa, nós não vamos dar, ou seja, nós não vamos fechar a Bíblia e dar continuidade na nossa vida. Não! Algo muito poderoso vai acontecer dentro de nós, reunião após reunião, culto após culto, porque o culto vai continuar nos nossos lares, né? E dia após dia, o nosso espírito vai estar em movimento, então é impossível, amados, né? Então nós estamos dentro dessa movimentação, né? Dentro desse tempo, um tempo glorioso, um tempo precioso, onde o Senhor mudou tudo, Ele mudou o cenário, né? E quando Deus muda o cenário, Ele quer mudar, na verdade, as nossas vidas, Ele quer mudar o nosso coração. Então Ele mudou tudo para quê? Para que nós pudéssemos nos voltar a Ele, nos voltar à Sua palavra. Amém, queridos? Então, não vamos receber essa última parte dessa ministração, né? Refletir, meditar, ficar pensativo, ou ir lá, ouvir mais uma vez, mais duas, mais três, e depois esquecer, né? E voltar a falar sobre outras coisas, né? Voltar a olhar para outras situações. E parece que aquela palavra, ela, como nós ouvimos, né, no domingo passado, nada aproveitou. Por quê? Porque não foi misturada com fé. Eu acredito que você tem misturado com fé todas as palavras que você tem ouvido, não somente através de vídeos, tá? Mas através da própria revelação. É um tempo de você buscar a revelação do Pai para a sua vida. Sabe? Aquela revelação que precisa ser impressa no seu espírito.
né? É um tempo de buscar a revelação de Deus, da vontade de Deus, do propósito de Deus. Amém, queridos? Nós vamos iniciar, eu gostaria, se você puder, amém? Não tem tanto tempo, então assim, eu acredito que vai ser liberado para o teu espírito a medida que o Senhor quer, amém? Para esse dia, para esse domingo, tá? Mas eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia aí, toma nas suas mãos, um minutinho e abra comigo, tá? Nós vamos ler o mesmo texto, tá? Em outros versos, tá bom? Números capítulo 13. Números capítulo 13. Eu vou ler o verso de número 31, 32 e 33. Bom? Para você que já ouviu, é melhor ainda que você já tá, né? Já tá nesse mover. Para você que ainda não ouviu, você precisa ouvir, senão você não vai ter entendimento, amém? Eu vou voltar só um pouquinho para que a gente possa dar continuidade aqui na ministração. O que nós aprendemos, tá? A ministração nunca foi por vista, sempre foi pela fé. Sempre foi e sempre será, né? Isso é desde o princípio, tá? Desde o princípio, amém? Sempre foi pela fé, tá? Porque o que é a fé? A fé é a certeza, tá? Se você não leu, eu acho que é impossível você não ter lido, né? Hebreus, né? Capítulo de número 11, né? O livro dos heróis da fé. Hebreus 11. Eu vou fazer a leitura aqui pela plenitude, tá? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é a certeza das coisas que se esperam, tá? A fé, você já imaginou, ela é o firme fundamento. A fé é uma base sólida, tá? Só que ela não é um sentimento, tá? A fé não é pensamento positivo. Fé é certeza, tá? É convicção, tá? É por isso que as pessoas que vivem pela fé, né, que tem essa vida de fé, elas vivem pela fé, tá? A pessoa que vive pela fé é a pessoa que vai viver apoiada em tudo aquilo que está escrito. A pessoa que vive pela fé é a pessoa que vai corresponder a tudo que o Senhor fala e a tudo aquilo que está escrito, tá? Então é por isso que a pessoa que vive pela fé é a pessoa que ela vai conseguir discernir através daquilo que ela vê, através daquilo que ela ouve, através daquilo que ela sente, através daquilo que ela age, tá? Ela vai conseguir discernir tudo aquilo que o Senhor quer, tá? Por quê? Porque ela vive apoiada naquilo que o Senhor fala e naquilo que está escrito. Tá vendo que vida maravilhosa é essa? Que vida extraordinária é essa, queridos? E quem vive pela fé, tá? Ela não vive durante um tempo. Ah, que nem esse tempo. Ai, é um caos, meu Deus, olha o mundo, olha as circunstâncias. Não, queridos, tá? Quem vive pela fé não fica desestruturado, desestabilizado por conta das circunstâncias. Porque quem vive pela fé não é movido pelas circunstâncias. Quem vive pela fé é movido pela palavra, né? Quem vive pela fé é movido por aquilo que o Senhor fala. Então isso é coisa tremenda, né? Olha como uma pessoa ela não perde tempo. A pessoa anota aí no seu espírito, quem vive pela fé não perde tempo, porque quem vive pela fé não fica dando ouvidos para aquilo que estão falando, né? Quem vive pela fé não fica observando aquilo que está acontecendo. Nós aprendemos, quem vive pela fé olha para a terra, olha para aquilo que o Senhor fala, não olha para aquilo que está acontecendo na terra, não olha para as circunstâncias que estão ao seu redor. É por isso que quem vive pela fé não perde tempo. Né? Quem vive pela fé é como Josué e Caleb, tem certeza, não fica ali conversando, né? Tenha certeza, assim como eles disseram. Nós vamos aqui receber, amém? A última parte dessa ministração, ouça aí, tá bom? Porque nós vamos dar sequência. 3 pontos, né? Que nós, no domingo passado, foi dito apenas um, tá? O que a incredulidade, ela afeta? Tá? O que ela pode afetar? Porque uma pessoa que não vive pela fé é uma pessoa que vive com falta de fé. E se ela vive com falta de fé, ela se torna uma pessoa incrédula. Ou seja, a incredulidade
vai começar a entrar na vida dessa pessoa e vai começar a afetar alguns pontos que são primordiais dentro da vida cristã, na sua vida com Deus, tá? Primeira coisa que é primordial é a visão, tá? Sem visão espiritual, não é uma visão natural. Visão natural nós aprendemos, todo mundo tem, até o ímpio tem, tá? A visão natural aqui é aquilo que está diante dos meus olhos, tá? É a situação assim como ela é isso que eu vou enxergar, isso é visão natural. Agora a visão espiritual não, a visão espiritual é aquela que vai além. É os olhos da fé, eu enxergo além daquilo que está diante dos meus olhos. Eu enxergo além das circunstâncias. Eu enxergo além daquilo que estão dizendo, além daquilo que estão falando, ou além daquilo que eu estou vivendo naquele determinado tempo da minha vida. Eu vou enxergar além da minha própria realidade, tá? Nós até já aprendemos, nós temos que o quê? Chamar a realidade do céu para nós. Então é para lá que eu olho, para aquilo que o céu tem reservado para mim. Tá? Então a primeira coisa que a incredulidade ela quer afetar é a nossa visão. Uma pessoa com uma visão afetada, uma pessoa com uma visão limitada, é uma pessoa que não vai conseguir corresponder àquilo que o Senhor está falando, aquilo que até o Senhor está prometendo, não vai conseguir, tá? Agora quem vive pela fé não, quem vive pela fé vai conseguir romper, quem vive pela fé vai além dos seus próprios limites, vai além das suas próprias limitações, tá? Porque ele não está preso aqui, naquilo que é terreno. Tá? Ele se move no espírito, queridos, e aquele que vive pela fé, a fé não tem limites, é por isso que a pessoa avança, é por isso que ela flui. Tá? Quem vive pela fé, outra coisa, registra aí no seu espírito, quem vive pela fé consegue fluir dentro do propósito de Deus. A pessoa que vive pela fé, ela só vai fluindo dentro do propósito. Agora, quem não vive pela fé, não. Tá bom? Então, anota aí, primeiro ponto foi o que? A visão. Eu vou ler aqui, verso de número... Eu vou ler a partir do 30, tá? Para te dar mais entendimento. Está escrito assim: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente, possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram, olha só, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E, verso 32, e infamaram a terra. O que é infamar? Infamar algo, infamar alguém. Infamar é tirar o prestígio de alguma coisa ou de alguém. Infamar é você desacreditar. E olha só, eles tiraram o prestígio daquilo que o próprio Deus havia falado. Eles desacreditaram daquilo que o Senhor havia dito. É por isso que o que? Eles infamaram a terra. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Verso 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E olha só, preste atenção nesse ponto aqui. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Você já percebeu que quando uma pessoa ela tem a sua visão espiritual afetada, ela sempre vai se enxergar, ela sempre vai se ver inferior aos outros? Eles disseram o quê? E éramos aos nossos olhos, olha a maneira como eles se viam, aos nossos olhos nós éramos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Ou seja, a pessoa ela se vê assim e ela já acredita que os outros também estão a vendo assim da mesma maneira. Aí você fala assim, não, mas lógico, eles estavam se comparando, olha só, né? Eles estavam se comparando com os gigantes, e diante dos gigantes eles se pareciam assim. Mas isso não tem só a ver com visão, isso tem a ver com sentimento. A visão, queridos, ela afeta a mente, porque assim, primeiro você vê, isso eu já até ministrei. Primeiro você vê, depois você pensa, depois você sente e depois você age. A ação é o último estágio da incredulidade, quando uma pessoa ela é afetada. Então, primeiro uma pessoa ela olha, ela observa, depois ela pensa, depois ela sente e depois ela age. Na versão da NBV está escrito que nós nos sentíamos como gafanhotos. Sentimento. Quando uma pessoa ela tem a sua visão espiritual afetada, ela se sente. É um sentimento.
que vai brotando no interior dela. Ela se sente inferiorizada. Ela se sente inferior aos outros. Ela se sente inferior quando ela está passando por situações contrárias. Ou seja, eu não vou conseguir. Não tem como. A situação, parece que ela está sendo agressiva no meu espírito. Parece que ela está vindo com mais força. Então ela começa a se sentir assim. Então a visão, a pessoa quando ela tem a sua visão espiritual afetada, ela começa a se enxergar assim. E queridos, toma cuidado. A maneira como você se enxerga. A maneira como você acredita que os outros estão te vendo. Toma cuidado. Não permita que a incredulidade afete a sua visão. Viva pela fé. Aí você vai ter a certeza. Você vai se enxergar da maneira como o Senhor te enxerga. Preste atenção nisso, isso é muito sério. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, e é assim que você tem que se ver, é assim que você tem que se enxergar. Ei, você é mais do que vencedor em todas as circunstâncias, em todas as situações. É assim que você tem que se ver diante das adversidades, diante daquilo que você tem que passar. Não permita que a sua visão seja afetada, não se veja inferior a nada e a ninguém. É óbvio, tem entendimento naquilo que você está ouvindo agora. Não é que nós vamos agora eu tenho que me enxergar superior. Não, isso é orgulho. É o orgulho também que leva as pessoas a se sentir, a se achar superior aos outros, melhor do que os outros. Não é isso. É você andar na medida certa. A medida certa é você se ver como o Senhor te vê. A medida certa é você acreditar que as pessoas também estão te enxergando como o Senhor te enxerga. Quantas pessoas, amados, que elas não conseguem avançar, elas não conseguem acreditar, muitas vezes até naquilo que o próprio Deus tem com elas. Por quê? Porque elas não conseguem se ver assim. Quantas pessoas que não se veem, não, eu não me vejo capaz de executar essa tarefa. Né? Tá lá na empresa, às vezes o Senhor tá querendo promover, o Senhor tá querendo, não, mas eu não me vejo capaz de executar isso, eu não me vejo capaz de ir para aquele setor, não, eu não me vejo, não, é muito para mim. Olha o que a visão afetada, quando a visão está afetada, o que ela faz? É muito para mim. Não. Agora, quem vive pela fé, olha a diferença de quem vive pela fé. Uau, é isso que o Senhor tem para mim? Amém, Senhor, eu quero muito, eu desejo. Mais ainda, Senhor, então pode enviar porque eu quero. Eu vivo pela fé, então eu tô fluindo, eu tô indo, porque o Espírito Santo está me guiando. É isso, o Espírito Santo vai fluindo através de você, e você vai vivendo, e você vai vivendo, e você vai vivendo. Né? É como um rio que desce lá do trono de Deus. Olha, e vai correndo. Assim é a vida daquele que vive pela fé. Não tem fronteiras, não tem limites, não tem impedimentos. Não há nada que resista àquele que vive pela fé. É por isso que ele não retrocede, é por isso que ele não volta, é por isso que ele não fica olhando para trás. Amém, queridas? Então esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, o que a incredulidade ela faz? Ela consegue afetar o coração. Cuidado! A palavra do Senhor não diz que a boca ela fala daquilo que o coração está cheio. Então, quando o coração de uma pessoa está cheio de fé, cheio de certeza, quando essa pessoa ela abrir a boca, ela vai declarar a palavra de Deus. Quando a pessoa ela abrir a boca, ela vai declarar, ela vai profetizar palavras de vida. Embora ela não esteja vendo, fisicamente não estou vendo, mas eu vivo pela fé. Então eu estou enxergando além. Então as minhas palavras, elas vão ser o quê? Declarações proféticas, declarações de vida. Lembrando que visão envolve contemplação e coração envolve declaração. Não adianta. O que o teu coração tiver cheio, é isso que você vai declarar. Pessoas que só têm declarações negativas. Você conhece alguém assim? Pessoas com declarações pessimistas. O que é isso? É a pessoa que sempre coloca o não à frente.
pessoas que só andam murmurando, que nem, principalmente nesse tempo, né? Ela ouve uma notícia e ela já tem uma palavra negativa para falar logo em seguida, né? Ela ouve, por exemplo, que as coisas estão mudando, que está começando a caminhar, né? Não, você vai ver, daqui a pouco volta tudo como estava antes. Não, e é só o começo, é só agora, né? Daqui a pouco piora, né? Daqui a pouco não tem mais nem lugar para colocar os enfermos nos hospitais, né? Daqui a pouco não tem mais nem lugar para atender os outros. Os comércios estão abrindo, tá agora, mas tá ruim, né? Não tá vendendo nada. A economia vai piorar, tá vendo? Eu tô falando de crente, tá bom? Eu tô falando de cristão, não nem crente, porque crente todos podem ser. Eu tô falando de cristão. Eu tô falando daqueles que professam a sua fé em Cristo e que murmuram, né? Que às vezes está falando contra. Cuidado, queridos. Isso mostra o quê? O que está no nosso coração. O coração, quando o coração está contaminado, quando a terra, que é o seu coração, está contaminada por conta da incredulidade, a pessoa começa o quê? Ela começa a falar, ela começa a declarar daquilo que o coração dela está cheio. Se o coração está cheio de fé, é isso que ela vai declarar. Amém? Palavras de vida, palavras positivas. Vai dar tudo certo, sim. Nós vamos passar por esse tempo e nós vamos sair vitoriosos, sim. Tá? Coração. Agora, quando a incredulidade atinge, afeta, contamina, todas as declarações dessa pessoa, anota isso e registra isso no seu espírito. Elas vão contrariar aquilo que o próprio Deus, ele fala. Olha o que eles fizeram. Capítulo 14 de Números, verso de número 2, está escrito assim: E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morréramos na terra do Egito, ou se morréramos neste deserto. Ou seja, queridos, olha só como estava o coração deles. Olha o que eles estavam falando. Olha só o que a incredulidade ela faz. Preste atenção. A incredulidade faz com que uma pessoa, isso é sério, registre, anote. A incredulidade ela faz com que uma pessoa ela queira voltar para o lugar de onde o Senhor a tirou. Eu vou repetir. A incredulidade, quando ela afeta o coração de uma pessoa, contamina o coração de uma pessoa, faz com que uma pessoa ela queira voltar para o lugar de onde o Senhor a tirou. Olha o que está escrito: E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Amados, o Egito simboliza o mundo, o lugar de onde o Senhor nos tirou. E o Egito é um lugar onde você esteve, não é um lugar onde você tem que voltar. O passado é um lugar onde você e eu estivemos. Não é um lugar onde nós temos que ter o desejo de voltar. Voltar, às vezes, não é fisicamente, mas é voltar na mente, voltar nas lembranças. E outra coisa, ainda que o seu passado, ainda que você tenha boas lembranças, se você é uma pessoa que fala, ai, naquele tempo, mas aquele tempo, ai, que saudade daquele tempo, ai, que saudade daquilo que eu vivi, cuidado. A palavra do Senhor diz assim: nunca diga, porque os dias passados foram melhores do que estes. Porque não é sábio perguntar assim, falar assim. Nunca diga, porque os dias passados foram melhores do que estes, amados. Olhe para aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Olhe para aquilo que o Senhor está fazendo em você e aquilo que Ele quer fazer através de você. Então, cuidado. Cuidado com o coração. Não permita
com que o seu coração ele seja contaminado. Não permita que a incredulidade ela afete, ela atinja o seu coração. Isso é muito perigoso. Lembra que a gente fala os perigos da incredulidade? A incredulidade ela é perigosa. Então declare aí onde você está. Para o Egito eu não volto. Lá não é o meu lugar. Foi de lá que o Senhor me tirou. E para lá eu não vou tornar. Para lá eu não vou voltar. E por último, o que é incredulidade? Tinha tantas coisas para querer liberar, mas o Senhor, Ele sabe, né? O tempo já está passando. Então eu vou para o fim. E o que é incredulidade? Ela afeta, por último, a nossa ação. A ação está ligada à movimentação. O mover do Espírito. Você precisa do mover do Espírito Santo para você agir. As nossas ações, nunca se esqueça disso, em toda a sua caminhada, as nossas ações físicas, elas vão refletir aquilo que nós estamos vivendo no nosso espírito. Então, se você é uma pessoa que vive pela fé, você vai estar se movendo no espírito e as suas ações serão ações guiadas pelo espírito. Você nota que aqui, a ação que eles tiveram, o posicionamento que eles tiveram foi de retrocesso. Eles estavam regredindo. Olha só, a ação dele não é uma ação, de avanço. É uma ação do quê? De regressão. Eu estou regredindo. Eu estou voltando. Eu estou retrocedendo. E é isso que a incredulidade ela faz. Enquanto a fé, ela te faz avançar, a incredulidade, ela te leva a voltar. E às vezes, queridos, num estágio e num estado muito pior. Então, cuidado. Não permita que a incredulidade, ela afete a sua visão, ela afete o seu coração. Cuidado. Amém? Faça uma introspecção nesse dia. Olhe para o seu coração. Cuidado para que a incredulidade ela não tenha contaminado o seu coração. Se você é uma pessoa que às vezes tem declarações negativas, já até se acostumou a ficar colocando não, quando vai falar de situações, quando vai falar daquilo que está acontecendo, às vezes na sua própria vida. Sabe, é tão triste, amados, a gente se deparar ou às vezes conversar com uma pessoa que só sabe murmurar. E outra coisa, cuidado também com os incrédulos. Se a incredulidade não afetou a sua vida, eu profetizo que não afetará. Tome cuidado com as pessoas que você anda. Tome cuidado com as pessoas que você caminha. Sabe por quê? Porque o incrédulo, além dele afetar com as suas próprias palavras a sua terra, ele quer afetar e ele quer infamar a terra dos outros. Então tome muito cuidado, muito cuidado. Caminhe com pessoas que vivam pela fé. Caminhe com pessoas que têm uma vida com Deus, que está firmado na fé, que está alicerçado na fé. Não caminhe com incrédulos. Não caminhe com pessoas que não creem. Não caminhe com pessoas que vão tirar o prestígio daquilo que o Senhor já te disse. Que vão desacreditar das promessas de Deus na sua vida. Cuidado, se afaste, corra, fuja. Amém? Faça alianças com pessoas que são fiéis e que são cheias de fé. Amém? E olha só, para encerrar. Olha o que o Senhor disse. Capítulo 14, no verso 21. Porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra que os seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, eu profetizo essa palavra sobre a sua vida para encerrar. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Que assim sejamos nós. Amém?
Que assim seja você, que assim seja eu. E eu queria só encerrar aqui com uma frase para você anotar. Enquanto a incredulidade te faz morrer no deserto, a fé te leva em vida para a terra prometida. Enquanto a incredulidade te faz morrer no deserto, a sua fé, ela te levará em vida para a terra prometida. Você vai herdar, você vai possuir a terra que mana leite e mel, porque esta é a garantia daqueles que vivem pela fé. Essa é a certeza daqueles que vivem pela fé. Amém, queridos? Então nunca se esqueça, durante toda a sua caminhada, que nunca foi por vista, sempre foi pela fé. Então, possua essa vida, viva essa vida, amém? Misture fé em tudo aquilo que você ouvir durante toda a sua caminhada e nunca permita que a incredulidade venha afetar sua visão, seu coração e sua ação. Decida viver pela fé, amém? Em nome de Jesus. Que essa palavra tenha se chegado ao teu espírito, tenha te abençoado nesse domingo, amém? Nesse domingo maravilhoso que o Senhor preparou para nós, tá? Que você tenha sido profundamente ministrado. Esse é o desejo do meu coração, amém? E eu já quero também, antes de encerrar, estar te agradecendo, amém? Agradecendo a todos os membros da Casa de Oração. O pastor já agradeceu, mas nós não nos cansamos de agradecer por cada um que tem sido fiel, tem entendido a fidelidade, amém? E não tem deixado de honrar ao Senhor nesse tempo, amém? Que você permaneça honrando ao Senhor. E nessa semana, amém? Fique atento aí no grupo da igreja, porque nessa semana, para a glória do Senhor, amém? Nós vamos aí gravar um vídeo trazendo um comunicado para a igreja, amém? De como nós iremos retornar aos nossos cultos presenciais. Amém? É com muita alegria que nós iremos fazer isso nessa semana. Amém, queridos? Que você, onde você está, você receba aí o meu abraço. Amém? Estou com muita saudade de todos vocês e que você seja abençoado nesse dia. Que você tire esse dia, alguns minutos aí do seu dia, para você rever todas as ministrações, todas as palavras de vida que se achegaram ao seu espírito. Amém? Você e toda a sua família. Tá bom? Que o Senhor te abençoe. Receba aí onde você está a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fiquem na paz do Senhor e até muito breve, em nome de Jesus.